E nos últimos capítulos da novela No Rancho Fundo, Cira vai descobrir o envolvimento de Deodora no assassinato de Primo Cícero e vai decidir que precisa agir para que Deodora pague por suas maldades. Determinada, Cira vai reunir todas as gravações que tem de Deodora e salvar tudo em um pendrive. Confiante, ela vai entregar o pendrive para Fé, com o objetivo de desmascarar de vez Deodora. Fé e Caridade, ao descobrirem quem Deodora realmente é, vão correndo contar a Zefa, que não hesita em entregar Deodora à polícia. Deodora finalmente vai ser presa para pagar por todos os seus crimes, e Zefa vai ter em mãos todas as provas que precisa para que Deodora nunca mais tente atrapalhar sua vida. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela No Rancho Fundo. Tudo deverá acontecer logo após, na casa de Deodora, Cira estar realizando suas tarefas diárias. Quando percebeu que Deodora estava na sala, conversando com Jordão Nicásio, o tom baixo e cauteloso de Deodora chamou a atenção de Cira, que instintivamente sentiu que algo estava errado. Disfarçadamente, Cira pegou seu celular, se aproximou da porta e começou a gravar a conversa escondida, curiosa e desconfiada. Deodora diz: "A gente não podia deixar ninguém saber o que realmente aconteceu, Jordão. Eu já te paguei muito bem para resolver essa história. E o tiro em Primo Cícero era para encerrar o problema de vez." Jordão, mantendo o tom cauteloso, assentiu. "E vai ficar entre nós, dona Deodora. Fiz o serviço como a senhora mandou. Cícero era para estar fora do caminho de uma vez." Mas Deodora o interrompeu, com uma expressão de irritação. "Mais nada, Jordão. É assim que precisa ficar. Se alguém descobre que foi o tiro encomendado, eu e tu vamos ser os primeiros suspeitos." Cira, escondida atrás da porta, sentiu um calafrio ao ouvir aquilo. Seu coração disparava com a revelação. Deodora havia mandado atirar em Primo Cícero. Ela se manteve imóvel, gravando tudo, enquanto o choque e a adrenalina tomavam conta de si. Jordão diz: "A senhora só precisa manter o plano. Ninguém desconfia de nada. E o Tico tá levando a culpa do jeito que a gente planejou." Deodora soltou uma risada fria. "Melhor assim. Mas se houver qualquer risco de alguém descobrir o que a gente fez, você sabe o que precisa fazer." Cira respirou fundo, contendo a raiva e o horror que sentia. A gravação estava em suas mãos e agora ela sabia a verdade. Determinada, Cira reuniu todas as gravações que tinha de Deodora, conversas suspeitas que, ao longo do tempo, ela havia conseguido registrar sem que a patroa percebesse. Colocou tudo em um pendrive e decidiu entregar à única pessoa em que confiava. No dia seguinte, Cira foi até a casa de Fé. Ao vê-la, Fé percebeu de imediato que algo sério estava acontecendo. "Cira, tu parece nervosa. O que houve?" Cira olhou ao redor, certificando-se que estavam sozinhas, e estendeu o pendrive para Fé com um olhar grave. "Fé, aqui dentro tem algo que tu precisa ver. É um pendrive com gravações. Gravações que eu fiz da Deodora. Tem coisas sobre o teu pai e outras conversas dela. Coisas que vão te ajudar a entender o que está acontecendo." Fé pegou o pendrive confusa, mas começou a perceber a gravidade da situação. Olhou para Cira, surpresa e assustada. "Gravações? O que a Deodora fez, Cira? O que tem aqui dentro?" Cira, segurando as mãos de Fé, respondeu com firmeza: "Eu não posso te contar tudo agora, mas só confia em mim. Escuta o que está gravado. Depois tu vai entender que a Deodora, ela precisa ser parada. Mas Fé, tem que tomar cuidado.
Não deixa ninguém saber que tu tem isso, principalmente ela. Fé respirou fundo, sentindo o peso da revelação e a responsabilidade que agora carregava. Eu prometo, Cira, eu vou ouvir tudo e vou dar um fim a essa história. Obrigada por confiar em mim. As duas trocaram um olhar sério e Fé segurou o pendrive com força, sabendo que a partir daquele momento a verdade estava em suas mãos. Após receber o pendrive de Cira, Fé foi direto para o seu quarto, trancando-se para ouvir as gravações. Pouco depois, Caridade, sua irmã, entrou no quarto e percebeu o nervosismo de Fé. Com um olhar atento, se aproximou. Caridade diz: Fé, o que está acontecendo? Eu te conheço, tá na cara que algo tá te incomodando. O que foi? Fé, ainda com o pendrive na mão, olhou para a irmã e decidiu que precisava confiar nela. Inspirou fundo e se preparou para contar o que estava acontecendo. Caridade, tem uma coisa muito séria que eu preciso te mostrar. A Cira me deu esse pendrive. Aqui dentro tem gravações da Deodora. Gravações que provam que ela tentou matar nosso pai. Ela pagou um homem, o Jordão, para fazer o serviço e depois tentou incriminar o Tico. Caridade arregalou os olhos, surpresa e indignada, mas rapidamente percebeu a gravidade do que a irmã tinha em mãos. Seu olhar ficou firme e ela segurou o ombro de Fé. Isso é muito sério. Não podemos ouvir isso sozinhas. Se a Deodora está envolvida, a gente precisa ser cuidadosa. Mas eu sei em que podemos confiar. Fé olhou para a irmã, ansiosa. Em quem, Caridade? Quem pode nos ajudar sem colocar a gente em risco? Caridade pensou por um momento antes de responder, mantendo a voz baixa e cuidadosa. A gente pode contar a Zefa. Ela é leal ao papai e sempre foi a primeira a proteger nossa família. Se alguém vai saber o que fazer com essas provas, é ela. Fé assentiu, sentindo um pouco de alívio ao saber que Zefa poderia ser uma aliada confiável. Então vamos até ela. Quanto mais rápido a gente mostrar isso, mais chance temos de proteger o papai e acabar com os planos da Deodora. Caridade e Fé chegaram ao rancho fundo em disparada, mal conseguindo controlar a ansiedade. Assim que chegaram perto, Caridade foi direta. Zefa, precisamos da tua ajuda. É sobre o nosso pai e sobre a Deodora. Zefa franziu a testa, claramente intrigada, e indicou para que entrassem. Já dentro da sala, Fé retirou o pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa. Ela olhou para Zefa, tentando manter a calma. A Cira me deu isso, Zefa. Ela conseguiu gravar conversas da Deodora e tem provas aqui dentro que ela tentou matar o papai. Zefa, chocada e apreensiva, pegou o pendrive, processando o peso das palavras de Fé. Ela se aproximou do computador, inseriu o dispositivo e começou a abrir os arquivos. Fé e Caridade, em pé ao lado dela, estavam tensas, esperando as gravações começarem. Zefa diz: essa mulher, ela realmente tentou incriminar o Tico e tirar o Cícero do caminho. Mas agora, a verdade está aqui, em nossas mãos. Ela vai pagar por isso. Caridade segurou a mão de Fé, sentindo um misto de alívio e tensão. E agora, Zefa, o que a gente faz com essas provas? Zefa, com um olhar firme e decidido, respondeu: a gente vai direto para a polícia. Deodora vai responder por todos os crimes dela e o papai de vocês vai finalmente ter justiça. Ela achou que podia sair impune, mas agora é a vez dela sentir o peso das consequências. Em sua casa, Deodora estava tranquila, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. De repente, o som de sirenes e o barulho de passos do lado de fora chamaram sua atenção. Ao olhar pela janela, viu policiais cercando sua casa, avançando em sua direção. Com o coração acelerado, ela gritou:
Cira! Cira! Onde que tu tá? Mas a casa estava em silêncio. Cira já não estava por perto. Deodora percebeu pela primeira vez que estava sozinha. Antes que pudesse reagir, ouviu uma batida firme na porta, seguida por uma voz autoritária. Deodora, abra a porta imediatamente. Está cercada. Deodora respirou fundo, tentando manter a compostura, mas o medo já tomava conta dela. Quando percebeu que os policiais não estavam dispostos a esperar, ela ouviu o som da porta sendo arrombada. Em segundos, os policiais estavam dentro da sala, armas em punho. Deodora, você está presa pelo assassinato de Primo Cícero. Deodora, confusa e em pânico, deu um passo para trás. Assassinato? Do que vocês estão falando? Isso é um erro. Mas os policiais não hesitaram. Eles a algemaram e começaram a levá-la para fora, enquanto Deodora continuava tentando argumentar, sem saber que todas as suas ações haviam sido descobertas e que as gravações estavam agora nas mãos de quem buscava a justiça. O tribunal estava lotado, com olhares atentos voltados para o centro do julgamento. Deodora, sentada na cadeira dos réus, mantinha a postura rígida, lançando olhares frios e desafiadores. Durante todo o processo, ela se defendia com veemência, negando qualquer envolvimento no atentado contra Primo Cícero. Deodora diz: isso tudo é uma armadilha. Eu não fiz nada do que estão me acusando. Essa é só uma tentativa de manchar meu nome. Não existe uma única prova contra mim. O advogado de defesa de Deodora assentiu, aproveitando a negativa da ré para tentar persuadir o juiz e os presentes. Mas, de repente, a porta do tribunal se abriu e Zefa entrou com uma expressão confiante e determinada. Todos os olhares se voltaram para ela e um murmúrio de expectativa percorreu o tribunal. O promotor a chamou para a frente como testemunha e Zefa caminhou até o banco das testemunhas, segurando em mãos o pendrive com as gravações de Cira. Ela olhou diretamente para Deodora, mantendo um sorriso discreto, mas satisfeito. O promotor diz: Senhora Zefa Leonel, a senhora trouxe algo para provar o envolvimento da ré nos crimes contra Primo Cícero? Zefa assentiu, erguendo o pendrive para que todos vissem. Trouxe sim. Esse pendrive contém gravações que provam, sem sombra de dúvida, o envolvimento de Deodora no atentado contra Primo Cícero. São conversas entre ela e Jordão, o homem que ela contratou para atirar nele. O juiz fez um sinal para que as gravações fossem reproduzidas. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto o áudio começava a tocar, revelando a voz fria e calculista de Deodora. Houve um murmúrio de choque entre os presentes. Deodora ficou pálida, tentando disfarçar o nervosismo, mas seu olhar começava a vacilar. Zefa a observava, o sorriso satisfeito voltando ao seu rosto. Zefa diz: finalmente, todo mundo aqui pode ver a verdadeira face de Deodora. Por muito tempo, essa mulher tentou tirar tudo da nossa família e agora está pagando por cada uma das maldades que cometeu. O promotor se virou para o juiz, enfatizando a importância das provas. O promotor diz: Excelência, as gravações deixam claro o envolvimento de Deodora e sua intenção de culpar terceiros, como o marido de Zefa, o Tico. São provas incontestáveis de que ela não apenas tentou assassinar Primo Cícero, mas também armou para incriminar inocentes. Deodora, em desespero, tentou uma última vez argumentar. Deodora diz: isso tudo foi manipulado. É uma farsa. Eles querem acabar comigo. Mas suas palavras não tinham mais peso. O juiz declarou que as provas eram suficientes para condená-la. Deodora ficou em silêncio, percebendo que não havia mais saída. Zefa saiu do tribunal com um último olhar de triunfo,
satisfeita em ver que finalmente Deodora estava pagando por tudo que havia feito. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.